Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre onde você precisa focar para crescer. Talvez tu já te viu aí, bom dia, Daia! Talvez tu já te viu aí fazendo tanta coisa, se esforçando. E aí tu sabe que não te falta conhecimento, talvez nem esforço, talvez nem técnica. Porém, se as coisas não estão fluindo como deveriam, talvez o problema seja onde você está colocando o seu foco. Antes de olhar para o foco, também é muito importante, eu acho esse ponto muito importante, eu nem trouxe aqui nos meus tópicos, mas é muito relevante tu analisar também. Em que etapa tu tá e se realmente tu não está crescendo. Porque tem isso também. Às vezes a gente tá ali numa etapa inicial e olha, não vê aquele grande resultado ainda, pensa que não tá crescendo. Talvez não, talvez tu esteja crescendo. Mas se tu focar nesses pontos que eu vou trazer aqui, talvez tu possa crescer ainda mais. Então é importante validar o que tu já está fazendo e avaliar do que tu tá fazendo. Como é que a gente pode fazer para melhorar? Em que pontos a gente deve e pode focar para crescer ainda mais? Talvez de forma mais rápida. Talvez nem de forma mais rápida, porque às vezes isso não é possível, mas de forma mais consistente. Onde quando tu chegar naquele resultado que tu quer, tu vai sustentar esse resultado. Porque tu te fortaleceu, porque tu de fato está pronta e preparada para receber esse resultado aí que tu busca. Então hoje a gente vai falar aqui de alguns pontos que são essenciais para que você comece a analisar aí e de fato focar tanto na tua vida como também na tua parte profissional, porque não tem como a gente separar, né? A gente é uma coisa só. Então a gente precisa pensar que o que eu posso fazer em cada um desses pontos hoje, começar a aplicar aqui na minha vida, para começar a aumentar aqui os meus resultados, a crescer e principalmente a me fortalecer para quando aquele grande resultado que eu espero chegar, eu esteja pronta para sustentar a longo prazo, né? E não perder nada daquilo que eu construí. E aí, a gente vai... Eu quero que tu comece aqui olhando para cada ponto que eu vou trazer e pensa assim, nesse ponto aqui, o que eu tô fazendo hoje? O que eu posso melhorar? O que eu não estou fazendo? Ou o que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo de forma errada, eu vou ter que mudar isso. Eu quero que vocês peguem os pontos que eu vou trazer aqui e tenham este olhar de realmente se analisar, né? Olhar aí para a vida de vocês, para a realidade de vocês e se analisar. E o primeiro ponto que eu trouxe aqui é que você precisa focar em você. Em mim, justamente, em você. E aí pode parecer óbvio isso que eu tô falando, só que é o ponto que a maioria das pessoas esquece, negligencia. Porque a gente quer resolver tudo e aí às vezes aquilo que é o principal, que é o fazer por nós, para nós, a gente pensa, depois eu faço isso aqui. Por quê? Tem muito aquela questão de que quando tu tem um compromisso com alguém, e aí isso é com outra pessoa, tu vai buscar cumprir. Então tu marcou um horário com alguém, tu vai buscar cumprir. Tu marcou ali alguma coisa para entregar para alguém, tu vai buscar cumprir. Quando é com nós, que é sobre o nosso comprometimento, não tem ninguém ali esperando. A gente não tem um prazo estipulado muitas vezes, não tem um horário para entregar aquilo. E aí, por exemplo, tu não tem um dia estipulado para ter saúde. Tu não tem um dia estipulado para emagrecer tantos quilos. Tu não tem um dia estipulado, talvez, para chegar lá naquele resultado que tu quer. Ou tirar aquele tempo para descansar.
Não sei aí qual é a tua realidade, mas de fato, se tu não tem esse comprometimento contigo aí, as chances de o teu resultado falhar é muito grande. Por quê? Porque quem vai realizar todas as tarefas, todas as atividades para chegar no resultado que tu busca, para esse crescimento e tudo que vem junto com ele, é você. Então você precisa estar bem. Você é a base de tudo. É o que vai sustentar tudo. E eu sempre falo para as minhas alunas e mentoradas, né? Tu não é prioridade. Como assim? Tu vem antes das prioridades. Tu é a pessoa que vai cumprir as prioridades. Então tu vem antes das prioridades. Bom dia, Denise. E se tu vem antes das tuas prioridades, o primeiro lugar aqui que tu precisa focar é em você. Então eu quero que hoje tu pense aí, tá, ok. O que eu estou fazendo hoje por mim e para mim? E aí, talvez tu avalie aí que tu passa, né? Pessoas que te atendem, aí tu faz conteúdo, e aí tu estuda, tu toma decisões. Mas aonde que tu está em tudo isso? Como é que tá a tua energia? Se tu não estiver bem, as coisas não vão fluir. E aí vem aquela sensação de estar se esforçando demais. Mas talvez não é que tu tá te esforçando demais. É que tu tá focando em tudo, menos em cuidar de ti. E aí tu não está bem, as coisas ficam pesadas. Quando tu cuida de ti, quando tu te prioriza, quando tu te dá essa atenção que todas nós precisamos, tu passa a te valorizar mais, tu passa a ficar mais tranquila, a conseguir fazer as coisas com mais segurança, sabe? Porque mesmo que tu não esteja fazendo coisas por ti, vai ter sempre aquela vozinha ali na tua cabeça te falando: hoje tu não fez isso, hoje tu não fez aquilo, tu não tá se exercitando, tu tá te alimentando mal, tu não tá tomando água. A tua mente, ela vai dar umas cutucadinhas ali. E isso vai ficar te incomodando, isso causa ansiedade, desconforto. E vai dar, inconscientemente, vai passar a informação ali pro teu cérebro de que tu não importa, de que tu não tem valor, de que tu não merece. E aí, além de os teus resultados não avançarem, porque se tu não importa, o resultado também não importa. Entendem? E como que as pessoas vão te ver? Como as pessoas vão te sentir? Porque ninguém pode te dar o que tu não te dá. Quando tu não se prioriza, quando tu não se valoriza, quando tu não se respeita, quando tu não te coloca lá na tua agenda, as pessoas sentem isso. E elas vão te tratar de acordo com como tu te trata. E aí eu te pergunto, como tu está te tratando hoje para que as pessoas te tratem tão bem quanto tu te trata? Aqui eu acho até válido a gente trazer um ponto, né, que eu gosto de falar, que é como tu conversa contigo. Sabe aqueles momentos ruins, desafiadores? Sabe aquele dia que tu fez algo lá que não deu certo? Talvez que tu errou, que tu tentou e que tu falhou. Como é que tu conversa contigo? O que tu fala pra ti? E aí, eu quero que tu também pense que se num dia igualzinho a esse, uma amiga tua passasse pela mesma situação, o que tu falaria pra ela? Bom dia, Amanda. O que tu falaria pra essa amiga? Tu ia dizer pra ela: meu Deus, como tu é ruim, tu não faz nada direito, desiste. Tu ia falar isso pra tua amiga? Duvido. Por que tu fala isso pra ti? Então, quando eu falo em focar em ti aqui, abrange tudo. É tu cuidar de ti, da tua saúde. A senhora fosse minha mãe, qual penteado? Ai, meu Deus. Eu quero que vocês, Amanda, pergunta sobre ali a questão da amiga. A pergunta é: se tu hoje tivesse uma amiga ali
Tipo, ela fez algumas coisas ali, deu errado, fracassou, sabe? Ela tá naquele dia ruim. Tu falaria pra tua amiga: nossa, Amanda, nossa, como tu é ruim. Desiste disso. Não, tu faz tudo errado. Jamais tu falaria isso pra uma amiga tua. Só que muitas vezes tu fala isso pra ti mesma. E como que tu pode falar pra ti mesma algo que tu jamais falaria pra uma amiga? Tu tem que ser a tua melhor amiga. Então, quando eu falo aqui em focar em você, é tudo. É o como tu conversa contigo. É como tu valida as coisas que tu está fazendo. Sabe? Porque tu não pode olhar só pro que tu não fez ou só pro que deu errado. E o que tu fez e o que deu certo? Validar as pequenas etapas, os pequenos passos, as pequenas vitórias. Não só validar, mas comemorar também. E cuidar de ti. O que é cuidar da gente? É fazer coisas que somente nós podemos fazer por nós. E aí eu não sei qual é a tua realidade, qual é o teu contexto e o que tu precisa. Mas existem coisas básicas que a gente precisa fazer por nós e muitas vezes a gente não faz. É fazer um exercício físico. É isso aí, Amanda. Levantar a cabeça e fazer de novo. Até porque eu sempre falo que o erro faz parte do acerto. A gente só vai se tornar muito bom em algo se a gente fizer muitas vezes. E talvez muitas das vezes que a gente fizer, a gente vai ter ali erros, coisas que vai ter que ir ajustando. Mas é justamente o que tu erra que te ensina a da próxima vez fazer diferente. E isso vai fazer com que cada vez tu fique melhor. Cada vez tu tenha melhores resultados. Só que tu não vai resolver nada se tu ficar ali te punindo, te xingando. Não. Valida o que deu certo, entende o que deu errado e te pergunta: como que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Como que eu posso fazer da próxima vez para não errar nessa parte aqui que eu errei? E como a Amanda falou, levanta a cabeça e tenta de novo. Não tem como dar errado para uma pessoa que não desiste. É impossível. Mas entender que os erros fazem parte, né? E que a gente precisa continuar. Até que dê certo, até que a gente chegue no resultado que a gente quer. Mas voltando aqui, quais são as coisas que a gente faz por nós que só a gente pode fazer? Ninguém mais pode. Esse diálogo interno aí é algo que ninguém pode fazer por nós, porque isso faz com que a gente monte a visão que a gente tem quanto a gente mesma. Então, como eu me vejo, né? Como eu falo comigo quando algo dá errado e quando dá certo também. Porque eu também preciso olhar para o que dá certo. Como que eu converso comigo? Qual é a fala que eu tenho comigo mesma? Isso importa muito. Mas tem coisas que ninguém pode fazer por a gente também. Que é fazer talvez um exercício físico, é cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, do que de fato importa pra gente. Às vezes a gente precisa aprender a falar mais não pros outros e mais sim pra gente. Não ficar se colocando de lado ou em segundo plano. Então, o primeiro ponto aqui pra gente começar a crescer é focar na gente, no nosso bem-estar, em como a gente cuida da gente, em como a gente se enxerga, como a gente se valoriza. E criar ali uma rotina de autocuidado, né? Antes de pensar em fazer mais, foca em cuidar melhor de você. Às vezes a gente fica buscando as coisas fora e às vezes tá aqui dentro. Hoje estava me perguntando a mim mesmo como está difícil eu focar nos estudos, estou perdendo até o sono. Pois é, mas Amanda, deixa eu te falar, às vezes, olha como a gente olha muito pro externo, tá? Às vezes o teu problema de focar no estudo não é esse o problema. Talvez, eu não sei qual é o teu contexto aí, mas o que ajuda a gente a focar nos estudos, por exemplo?
Eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer algum exercício físico, eu preciso me organizar. Então, preciso focar no estudo. Ok, o que eu tenho para estudar? O que eu vou estudar hoje? Em que horário eu vou fazer isso? Quanto tempo? Sabe? Tudo isso vai te ajudar. Então, às vezes, quando tu me traz aqui, tá muito difícil de focar nos estudos, e aí tu tá perdendo até o sono em relação a isso, talvez tu precise olhar mais pra ti, pra conseguir focar no estudo. Então, esse primeiro ponto aqui tem muito a ver com isso. Porque aqui, como a Amanda trouxe a questão do estudo, às vezes a tua questão aí é, por exemplo, o trabalho. Então, eu sei que eu preciso focar mais aqui no meu trabalho, tem atividades que eu preciso fazer que eu não tô conseguindo, aí eu procrastino, aí eu me culpo, me frustro. Por que será que tu tá fazendo isso? Muitas vezes, essa procrastinação, ela faz com que justamente tu procrastine até de cuidar de si mesmo. E aí, aqui não tem como, é isso mesmo, né, Amanda? Aqui não tem como eu não falar sobre que por trás de tudo isso existe algo mais profundo. O fato da gente não conseguir fazer o que precisa fazer, seja no trabalho, seja no estudo, ou mesmo o fato da gente não conseguir cuidar da gente, pode ser porque existem aí bloqueios, travas profundas que a gente não tá olhando. Eu sempre falo, né? Quando a gente procrastina qualquer coisa, bom dia, Lu, não significa que a procrastinação é o problema ali da tua vida. É que nem eu falei aqui pra Amanda. Talvez o não conseguir focar no estudo não seja o problema. Mas o porquê que eu não estou conseguindo focar no estudo? Por que eu tô fugindo? Eu estudando isso que eu preciso aqui, usando aqui o exemplo da Amanda, que resultado eu vou ter? E o que esse resultado pode trazer ali pra minha vida? Às vezes a gente tá fugindo daquele resultado que é o que a gente mais quer. Com medo de perder pessoas, de ter que ter mais responsabilidades. Não sei. A mesma coisa no trabalho. Quando eu tô procrastinando ali muito coisas que eu preciso fazer em relação ao meu trabalho, a procrastinação ela não é o problema. Ela é um sintoma de que existe ali um problema. Então, tudo que eu fujo, tem algo ali pra gente resolver. Ó, a Amanda tá fazendo psicanálise. Então, me formando lá na psicanálise, estudando o que eu tenho que fazer, chegando ali no... me formei, me tornei uma psicanalista. Agora eu preciso atender, eu preciso divulgar meu trabalho, eu preciso atender pessoas. Tudo isso são responsabilidades. No caso da Amanda aqui, ela precisa avaliar. Talvez a necessidade, aliás, a fuga do estudo é justamente a fuga de ter que abraçar toda essa responsabilidade que vai vir ali na frente. Então, tu não foge do estudo. Tu foge do resultado que esse estudo vai te trazer e que tu vai ter que sustentar ali. Então, entendem que é algo muito mais profundo que isso. Deixa eu só abrir aqui a porta pra minha cachorrinha, que ela tá pedindo pra ir fazer xixi. Pronto. Pedindo pra mim abrir a porta pra ela. Então, quando eu falo aqui que o primeiro ponto é focar em vocês, é de fato terem esse autocuidado, né? Esse diálogo mais positivo, dar o que ninguém pode te dar, que só tu pode te dar, mas também é olhar pra isso. Se eu tô com um problema aqui, da onde que vem esse problema? Usando aqui de novo o exemplo da Amanda, se eu estou com dificuldade em focar o estudo, isso tá me tirando até o sono. Provavelmente a Amanda tem até dor de cabeça. Posso que sim. Por que eu tô fugindo disso? Por que eu não tô conseguindo focar nisso? O que vem depois do estudo que eu tenho medo? E aí é para esses pontos que a gente tem que olhar. Então, buscar ali o autoconhecimento, ajuda de alguém muitas vezes, né, Amanda? Eu sempre falo aqui, eu vejo muitas terapeutas com essa dificuldade de buscar ajuda. Muitas vezes a gente precisa de alguém
para mostrar o caminho, as ferramentas certas. Viu só, Amanda? É inevitável. O nosso corpo também fala, né? Então, quando tu tem essas questões, vai afetar a tua saúde, vai afetar em tudo, né? A questão da tua energia, da tua saúde. E aí tu precisa parar e olhar pra dentro, olhar pra ti, no que tu tá fazendo por ti. Sabe que quando... Aí vem aquela questão, né? Às vezes a gente não consegue confiar na gente. Por que a gente não consegue confiar na gente? Se eu sei que eu tenho coisas pra fazer, se eu falo pra mim mesma, ó, amanhã eu vou estudar, e eu não faço isso, o que acontece quando uma pessoa fala que vai fazer algo e não faz? A gente deixa de confiar nessa pessoa. Se eu sei que eu preciso fazer, eu falo que vou fazer e eu não faço, como que eu vou confiar em mim? E aí vem todas as inseguranças. Me perguntando, preciso de ajuda, porque sozinha tá difícil entender tudo. É isso aí, Amanda. E às vezes o que tu precisa de fato é uma clareza, né? É te conhecer melhor, entender por que tu está tendo esse comportamento e organizar aí a tua rotina de acordo com o que tu busca. Então, eu quero tal resultado, eu quero me tornar uma psicanalista referência. Que caminho eu tenho que trilhar para chegar nesse lugar? E eu sou apaixonada por isso, né? Porque isso é o que eu faço com as minhas mentoradas. Então tem todo um processo ali dela se conhecer, entender como ela funciona, entender quais são os bloqueios e as travas que estão impedindo ela de chegar nesse lugar e estruturar ali um plano de ação, uma estratégia pra gente chegar naquele resultado que tu quer. E independente do resultado que seja, existe um caminho para chegar até ele. E na maioria das vezes a gente não consegue sozinha. A gente, de fato, não consegue sozinha. Amanda, dia 21 eu vou dar uma aula que vai te ajudar muito, tá? Então, dia 21, lá no link da minha bio, tu acessa o grupo VIP para receber o acesso a essa aula. Vai ser dia 21 às 8 horas. Só quem estiver lá no grupo vai ter acesso. E Amanda, aí tu fala, me ajuda, por favor. Tem um ponto aqui bem importante também. Para alguém te ajudar, tu precisa primeiro se ajudar. Então, hoje tu tem que olhar o que tu pode já começar fazendo por ti. Tu precisa, talvez, ouvir mais coisas como essas que eu tô te trazendo aqui. Tem um monte de lives salvas aqui no perfil. Uma vai linkando a outra e vai trazendo vários pontos aí pra te já ir desbloqueando o que tu precisa de entender o porquê que tu não tá conseguindo fazer o que tu precisa fazer. Como que tem atividades, inclusive, ações pra te aplicar aí já no teu dia a dia. Pega tudo, dá uma como a gente fala? Maratona aqui as lives, faz os exercícios que eu passo e esteja dia 21 na aula. Tu vai me agradecer por isso. E continua aqui comigo. Todo dia às 9 a gente tem live, tá? Então vamos lá. O ponto 2 aqui. Então o primeiro, eu até investi mais tempo aqui falando do primeiro, porque de fato é o mais importante. É focar em você, tá? Você é a base de tudo, vem antes de qualquer prioridade e é inevitável. E muitas vezes, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas que chegam aqui pra mim, tanto alunas como mentoradas individuais, o primeiro ponto que a gente tem que ajustar é esse. A pessoa não tá cuidando dela, não tá fazendo nada por ela e ela quer buscar um resultado. Eu sempre começo por ti. É inevitável, não tem como não. Então já começa aí a fazer as coisas que tu sabe que tu precisa fazer. É mudar drasticamente do dia pra noite? Não, é gradual. Então, se hoje tu precisa fazer um exercício físico e tu não faz nada, não vai querer ir pra academia todos os dias, ficar lá 1 hora. Tu não vai conseguir sustentar isso. Mas começa ali com uma caminhada de leve, dia sim, dia não, 15 minutinhos. Depois vai aumentando o tempo. Começa aí todos os dias, de forma gradual. E vai dar certo. Não tem como não. Tu não pode querer mudar drasticamente do dia pra noite, porque isso não vai se sustentar. Mas quando tu faz qualquer pequena coisa, tu vai informar pro teu cérebro, porque ele não vê o tamanho. O teu cérebro, ele não tá nem aí se tu vai caminhar 5 minutos ou 1 hora.
ele vai internalizar que tu está caminhando. E aí tu vai treinando o teu cérebro para conseguir fazer mais, porque tu mostra para ele que tu é capaz e que tu faz, que tu tem esse compromisso contigo. O fato de tu começar todos os dias a caminhar 5 minutos, vai informar pro teu cérebro que tu é uma pessoa que tem responsabilidade contigo mesma, que tu cuida de ti, que tu fala que vai fazer e faz. Entende que tu caminhou só 5 minutinhos, mas pro teu cérebro, se tivesse caminhado 1 hora, para ele ia ser a mesma coisa. Treinar o teu cérebro para mostrar que tu faz, que tu tem esse comprometimento contigo mesma, que tu te valoriza, que tu te cuida, vai fazer toda a diferença para todo o resto. Quando tu tiver que estudar, tu vai também tá com essa informação aí pronta de que eu faço, eu falo que vou fazer e faço, eu cuido de mim, eu me priorizo. Por quê? Naquela caminhadinha lá de 5 minutos que tu deu, tu vai treinando o teu cérebro que tudo tu faz desse jeito. E de fato como a gente faz uma coisa, a gente faz tudo. Então, se hoje tu não consegue focar no estudo, bem provavelmente tu também não tá conseguindo focar em nada mais na tua vida. Mas aí tu começa com pequenas ações para treinar o teu cérebro de que essa realidade está mudando. Tu tem que tornar familiar pro teu cérebro que tu cuida de ti, que tu tem comprometimento contigo mesma. E aí pega uma pequena ação, como esse exemplo que eu dei aqui da caminhada, e vai treinando o teu cérebro de que sim, eu faço por mim, eu me valorizo, eu cuido de mim. Eu sei que eu venho antes de todas as prioridades, então essa caminhada aqui importa. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. E assim o teu cérebro vai ficando treinado para todo o resto, certo? Vamos lá. Ponto 2, que é muito importante aqui para o teu crescimento, o teu posicionamento. Quando eu falo aqui de posicionamento, não é só aqui no Instagram, tá, gente? É o teu posicionamento diante de tudo. Então, o teu segundo foco aqui precisa ser esse teu posicionamento. E é um lugar que muita gente se perde. Porque querer crescer, querer ser reconhecida, mas não saber como eu quero ser vista, não vai ter como. Porque aí tu fica ali fazendo coisas aleatórias, sem saber para onde que tu tá indo, e de fato tu não vai ter resultado. Então tu precisa decidir. Se tu não decidir, vão decidir por ti. É basicamente assim, se eu não me posiciono, eu estou posicionada a qualquer coisa serve. É isso aí, Amanda. Faz tua caminhada lá e me marca, viu? Me marca. Eu quero participar disso contigo. Então, como eu tava falando aqui, quando a gente não se posiciona, a gente está se posicionando. Então, quando eu não trago minha opinião, quando eu não trago aqui o que eu acredito, quando eu não mostro quem eu sou, o que eu quero, no que eu trabalho, quem eu ajudo, qualquer coisa serve. Então, vai vir as pessoas, as situações, as circunstâncias vão acabar decidindo pra ti. Posicionamento não é sobre estética, sobre mostrar ali, sobre a cor que tu usa no teu Instagram, frases bonitas que tu coloca ali. Não, é sobre tu transmitir a tua autenticidade, é tu ter presença, é tu mostrar ali para as pessoas que tu está disposta a ajudá-las e, de fato, se posicionar em quem tu é, o que tu quer mostrar, quem tu quer ajudar, quem tu é, o que tu faz, o que tu sabe. E de acordo com tudo isso, tu vai construindo esse posicionamento. E esse posicionamento não é como as pessoas te veem, é como tu escolhe que tu quer que as pessoas te vejam. Então, eu quero que as pessoas me vejam como uma terapeuta referência em tal assunto. Tu vai ter que falar desse assunto, tu vai ter que mostrar para as pessoas que tu estuda, que tu te dedica, né? Tu vai mostrar ali o resultado das pessoas que tu já atendeu. Tu vai mostrar o resultado das coisas que tu já aplica na tua própria vida em relação a isso. E tu precisa estar presente e ser verdadeira aqui, porque
A gente precisa ter coerência, né? Não adianta eu falar pra vocês, gente, vocês precisam cuidar da saúde de vocês e eu não cuidar da minha, porque não vai ter coerência. Não adianta eu dizer pra vocês, tomem água, eu não tomo água. Façam um exercício físico, aí eu não faço exercício físico. Entende? As pessoas precisam confiar em vocês. E quando tu faz o que tu fala, quando tu é coerente, não é só as pessoas que vão confiar em ti. Aí a gente volta lá pro ponto 1 de eu confio em mim. E isso te traz segurança. Essa segurança tu transmite para as pessoas. Automaticamente, se tu confia em ti, as pessoas vão te ver como uma pessoa confiável. É uma troca. E aí tu tem que te perguntar aqui, nessa parte do segundo ponto que eu trago de posicionamento, como que tu quer ser vista, tá? Tu precisa estabelecer como tu quer ser vista. Tu quer ser vista como uma terapeuta que inspira confiança, que fala com profundidade, que gera resultado real para as pessoas? A partir dessa escolha que tu faz, tu tem que começar a te comportar de forma coerente a isso, mostrar sobre isso, comunicar a partir disso, trazer ali a clareza para as pessoas de quem tu é, o que tu pensa. As pessoas estão te observando o tempo todo. Então tu vai atrair as pessoas certas. Muitas vezes a gente tá ali e pensa, não tem resultado, ninguém me segue, ninguém assiste meus conteúdos, ninguém compra de mim. Mas será que tu não tá numa posição que a pessoa entra lá às vezes no teu Instagram e ela nem sabe o que tu faz? Ela não sabe do que tu fala, quem que tu é, porque tu não mostra, porque tu não está te posicionando. E é aquela história, quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém. E é fato, não tem como ser diferente. Tu precisa escolher o que tu quer transmitir, o que tu quer mostrar e com quem tu quer te conectar para ter esse resultado e de fato começar a crescer. O terceiro ponto, que também é muito importante, são as pessoas. E se preocupar em de fato ajudar as pessoas. Em verdadeiramente ter essa disposição de ajudar as pessoas. E esse é difícil dizer que qual dos focos é o mais importante, mas os três são os mais importantes e indispensáveis. Por quê? Porque uma coisa vai se encaixando na outra. Então eu cuido de mim, eu escolho como eu vou me posicionar e eu foco nas pessoas que eu quero ajudar. Então, se eu sou uma terapeuta, eu quero ajudar pessoas. Que pessoas eu quero ajudar? Às vezes, sem perceber, tu começa a colocar ali muito foco, por exemplo, na venda. Em fazer dar certo, no sentido de mostrar ali alguma perfeição. E de buscar incansavelmente aquele teu resultado. Significa que tu não vai vender? Não. Significa que tu não tem que querer que as coisas deem certo? Também não. Significa que tu não tem que buscar o teu resultado? Não. Mas a questão é, quando tu foca em, de fato, verdadeiramente ajudar as pessoas e tu está disposta a isso, tudo isso vai ser consequência. Tu vai vender, tu vai crescer, tu vai ter resultado. E quando a gente busca ser muito perfeita, a gente tá sendo egoísta. Sabe por quê? Deixa eu dizer pra vocês. Às vezes tu gostaria de fazer live e não tá fazendo. Porque na tua cabeça, tu ainda não é boa nisso. Só que enquanto tu não faz lives porque na tua cabeça tu não é boa nisso e aí tu tá esperando aquela perfeição que não existe, tem várias pessoas aqui precisando do que tu tem pra falar pra elas. E por que que isso é um egoísmo? É um egoísmo e é um erro também. Não é nem erro a palavra que eu queria usar aqui, é um engano. Por quê? Se tem pessoas que precisam de ti, tu precisa começar a falar sobre isso. Ponto. Tu mostra a disposição de fato querer ajudar essas pessoas e aí tu entende que não tem como tu se tornar boa em algo sem fazer aquilo. Então, tu te engana muito. Por que que tu tá sendo egoísta? Porque tu tá preocupada só contigo. Eu quero fazer live quando eu estiver boa, quando eu tiver a melhor câmera, a melhor luz, o melhor cenário. Tu tá preocupada só contigo. Tu não está com foco em ajudar pessoas.
Porque se tu quer ajudar as pessoas, tu tem que começar onde tu tá, como tu está, nas condições que tu tem, com o que tu sabe. E de tanto fazer, tu vai se tornar muito boa nisso. E aí tudo vai ser consequência. Tu te tornar muito boa vai ser uma consequência. Tu vender vai ser uma consequência. A visão que as pessoas vão ter de ti é uma consequência. Tu dar certo, crescer e ter os resultados que tu quer também vai ser uma consequência. Só que tu precisa parar de olhar só pra ti, neste caso aqui, de ser perfeita, de se preocupar, e o que vão falar, o que vão pensar, e focar nas pessoas. Quem eu quero ajudar? E aí, buscar ajudar de verdade. E aí, estudar sobre essas pessoas. O que elas sentem, quais são os medos que elas têm, os desejos que elas têm, as dificuldades que ela tem, e trazer, de fato, o que tu tem no teu conhecimento para ajudar as pessoas em relação a isso. E, gente, não se enganem. A gente não precisa trazer algo aqui totalmente novo e palavras difíceis. É muito pelo contrário. Quanto mais tu trouxer a realidade, o que tu estuda, o que tu aprende, em palavras simples, abrindo aqui teu coração, mostrando para as pessoas, ó, eu já tive essa dificuldade. Hoje, de tantas vezes que eu fiz, eu domino. Vou dar um exemplo, tá? Eu sempre uso esse exemplo, mas é verdade, então vou continuar usando. Quando eu comecei a fazer lives aqui, eu tinha muita dificuldade. Nossa, eu tinha pavor de fazer live, medo, eu passava mal. Por quê? Porque era algo novo pra mim, eu nunca tinha feito, mas eu me desafiei em vir e fazer. Hoje eu tenho total facilidade, amo fazer live, é muito tranquilo pra mim. Por quê? Porque eu aceitei passar por essa etapa de ser uma iniciante, de não saber fazer, de ter até uma certa insegurança ali no que falar, em como falar. Hoje, se eu tô aqui e tenho, de certa forma, essa facilidade aqui em comunicar com vocês, é porque eu aceitei essa fase difícil. Então, era com a câmera que eu tinha, no caso era com o celular que eu tinha, que não era um celular bom como eu tenho hoje, não tinha a luz que eu tinha aqui, eu não tinha a parede que eu tinha aqui atrás de mim, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, porque de quando eu comecei pra hoje eu atendi muita gente. Ó, eu não sei o que abordar o assunto. Amanda, e tudo isso aí é uma questão ali de tu te conhecer, e é por isso que eu digo, vocês precisam muitas vezes de alguém para te conduzir ali. Porque se tu ainda não sabe nem do que tu quer falar, tu precisa talvez de alguém para te trazer a clareza. E essa resposta tá aí contigo. Ninguém vai te dar essa resposta, mas tu precisa das perguntas certas para te encontrar essa resposta que tu tem aí. Então, ter essa clareza, e Amanda, falo de novo, tem live falando sobre isso aqui. Então vai lá, assiste as lives, que tu vai encontrar, inclusive, muita coisa para te responder aí essa tua dificuldade, tá? E continua aqui comigo. Gruda em mim e não me solta mais. Que com certeza tu vai conseguir já ir abrindo aí a tua mente, entendendo que sim, existe um caminho. E, gente, as coisas não precisam ser difíceis, pesadas. E eu não tô dizendo que é fácil. Eu tô dizendo que se tu tiver essa clareza, esse acompanhamento, se tu tiver esse fortalecimento emocional que tu vai construindo, as coisas vão se tornar mais leves, mais fáceis até. Só que não é as coisas que vão estar mais fáceis, é tu que vai estar mais forte. Então, tu precisa te fortalecer. É isso aí, Amanda. Estamos juntas aqui. Então, seguindo aqui, ó, no ponto 3 aqui, que é de fato tu conhecer as pessoas, se interessar pelas pessoas, sabe? É claro que a gente quer vender, é claro que a gente quer crescer, é claro que a gente quer ter resultado. Mas isso sozinho não basta. Tu precisa de fato ter essa sede de ajudar pessoas, querer ver as pessoas tendo resultado. Pra mim,
Não existe nada mais gratificante, que me deixa mais feliz do que ver as minhas alunas e as minhas mentoradas tendo resultado. Porque eu estou aqui para isso. Eu quero ver elas crescendo, né? Vendendo, melhorando como profissional, como pessoa, como mulher. Eu quero ver as minhas alunas e as minhas mentoradas. E até quem não é minha aluna, eu tenho várias seguidoras que às vezes trazem aqui depoimentos pra mim. Nossa, só por uma live, uma conversa, um direcionamento, eu mudei isso e isso na minha vida, já comecei a ter resultado. Isso é a coisa que me faz mais feliz no mundo. Por quê? Porque eu estou aqui disposta de coração para ajudar as pessoas. E é claro que eu quero vender, e é claro que eu quero resultado, e é claro que eu quero crescer. Faz parte, só que isso é a consequência. Tu precisa ter aqui um propósito. Tu precisa aqui ter um motivo para estar aqui, porque tem momentos que não vão ser fáceis e o teu propósito vai precisar ser maior que a tua dor. E vocês acham que eu tô sempre de boa aqui? Não. Teve dias, inclusive, acho que faz uns 15 dias, que eu estava bem ruim, mal, com febre, inclusive, e eu vim aqui e fiz a minha live do mesmo jeito. Por quê? Porque eu tenho um compromisso aqui com vocês. Comigo também, mas com vocês. Eu sei que faz diferença o que eu trago aqui. Não importa se tem uma pessoa, 2, 4, se depois 100, 200 ou 10 pessoas vão assistir minha live. As pessoas que precisam do que eu tô falando aqui, elas vai chegar nelas, eu tenho certeza disso, tem isso muito forte no meu coração. Isso aí, Amanda, me chama lá depois. Então vocês têm que focar. Tem várias outras coisas que a gente precisa focar, a gente precisa olhar para estratégia, olhar para várias coisas. Mas não adianta tu ter estratégia e tu não ter foco em ti, no teu posicionamento, em como tu quer ser vista e nas pessoas que tu vai ajudar. Esses 3 pontos, eles são essenciais. Não tem como, tá? Não tem como tu não focar nisso. Isso vai te levar pro caminho de resolver todas as outras coisas que tu vai precisar. Então, eu preciso de estratégia para vender, eu preciso de estratégia para fazer conteúdo, eu preciso de estratégia para ter mais clientes, eu preciso de estratégia para organizar aqui meu tempo, para ter uma rotina um pouco mais leve. Para tudo a gente precisa sim de uma estratégia, mas de nada adianta tu ter técnica, estratégia, se tu não estiver bem e alinhada com esses três principais focos que eu trouxe aqui para vocês iniciarem aqui, né? Então, se eu não tô focando em nada, tô ali perdida, não sei nem por onde começar, começa por esses 3. Que é você, que é como tu quer ser vista e quem tu quer ajudar. A gente precisa focar na gente, sim, mas a gente precisa focar também no que... Aqui, basicamente, você é a pessoa que vai fazer todas as tarefas e ajudar essas pessoas. O teu posicionamento, de certa forma, é o teu propósito. É para que tu veio ajudar essas pessoas, como tu vai mostrar isso, como que tu quer ser vista para mostrar isso. E as pessoas é onde tudo vai ser colocado em prática. Então, para te colocar esse teu propósito aí no mundo, tu precisa das pessoas. Então, focar também nas pessoas, não como alguém que vai comprar de ti e vai te pagar, mas como alguém que tu vai ajudar verdadeiramente. E por consequência disso, tu vai também vender para ela, receber ali dinheiro, crescer, enfim. Certo, gente? Então, estejam comigo. Amanhã a gente vai falar sobre vocês não aceitarem que coloquem preço no trabalho de vocês. Então, principalmente aqui, focado bem para quem é terapeuta e trabalha nessa área, que vocês não aceitem mais que coloquem preço no trabalho de vocês. Então, esse assunto aqui é muito importante porque olha o que vem de terapeuta dizer pra mim: eu não consigo cobrar mais, porque se eu cobrar mais, ninguém vai pagar. Eu tenho medo de cobrar mais caro e não ter cliente. Vamos acabar com isso.
tá? E para finalizar aqui, que já passamos aqui do nosso horário, que a ideia das lives é sempre ficar entre meia hora e 40 minutos, mas eu me empolguei ali no falar do primeiro ponto, que é o você, porque de fato é muito importante isso e é algo que eu sei que transformou a minha vida e também vai transformar a tua. Acabei ficando ali mais tempo, mas não tem problema nenhum. Estejam comigo dia 21, porque essa aula, eu falei ontem na live, dei vários spoilers ali do que eu vou trazer. E de fato, o que eu vou trazer nessa aula do dia 21 vai transformar a tua vida para sempre. Porque o caminho que eu vou te mostrar ali é algo que ninguém mostra. Sério, gente, vocês não vão se arrepender. Então, quem não tá no grupo ainda, esteja no grupo para não perder a aula. Só vai receber o acesso à aula quem estiver lá no grupo VIP. Então, tu pode, ou em algum dos conteúdos ali, digitar a palavra despertar, ou vai lá no link da bio e entra pro grupo para te não perder a sua chance de participar dessa aula aqui, juro para vocês. Essa aula vai transformar a vida, os resultados de você, não por alguns dias, não por alguns meses, para sempre, tá? Então eu espero vocês lá. Amanhã a gente tá aqui de novo às 9 horas e fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até amanhã.